Acabamos de ter uma reunião com o Dr. Rui Moreira sobre a problemática do consumo, do tráfico, na zona da Pasteleira. Portanto, eu sou um morador, pertenço a uma associação e há mais de 4 anos defronto-me todos os dias com o consumo no espaço público, seja a nível de drogas injetáveis, seja delas fumadas, associado também à problemática do sem-abrigo consumidor, portanto, que tem degradado a nossa zona residencial e tem criado uma percepção de insegurança que também é real. Portanto, há assaltos à residência, há assalto à garagem, há assalto ao carro. Portanto, há um grupo de situações que eu diria de alguma violência, com certeza, não é? E que tem causado uma grande dificuldade a quem mora ali, a quem paga os seus impostos, a quem cumpre com o que se espera socialmente, e não há solução. Quando começou a pandemia, o problema multiplicou-se, triplicou-se e está cada vez mais, para todas as pessoas que vivem ali, há uma impunidade total em relação ao tráfico. Andamos nas ruas, estão abertas, é tudo com os papéis de alumínio, a venderem a droga no espaço público. Parece que não se faz nada em relação ao tráfico, não há vontade política nenhuma de acabar com o tráfico e nós estamos ali a viver, pagamos os impostos e temos que viver com esta situação. A droga foi liberalizada, é preciso criar um conjunto de apoios sociais e de saúde para as pessoas que infelizmente caem nesse flagelo da droga, e isso não acontece. O Estado não dá resposta nessa parte, portanto temos uma lei que é muito bonita, mas que depois falha na sua aplicação prática, que já é uma coisa que é normal, infelizmente, no nosso Estado. A Câmara ofereceu, Joaquim Urbano, há equipamentos de apoio, seja de alojamento, seja de alimentação, seja de higiene. As pessoas não vão para lá, não vão porque eles têm que estar perto do consumo. Portanto, se o Ministério da Saúde não investir nesta área, através do SICAD, e eu quero recordar aos senhores que o SICAD tem um orçamento anual de 18 milhões de euros, mas não se vê nada. Portanto, temos aqui um problema político, decisão, de vontade política. Vamos olhar à parte social, aquilo que é o investimento que nós fizemos nos últimos anos naqueles 5 bairros. Nos últimos 10 anos, naqueles 5 bairros, a Câmara Municipal do Porto investiu 20 milhões de euros e gasta todos os anos na manutenção de cada dos bairros, fora aquilo que é a receita das rendas, cerca de 200 mil euros. Hoje, se nós formos à Pasteleira Velha, por exemplo, percebemos que a qualidade dos edifícios, a qualidade mesmo do espaço público é muito diferente daquilo que era, e acho que esse esforço é um esforço que deve ser continuado. E, portanto, quando se fala muito em exclusão e se tenta associar todas aquelas pessoas que ali vivem, algumas que aqui estão, ao fenómeno, é falso. Há uma esmagadora maioria das pessoas que nada tem a ver com o fenómeno, a não serem vítimas colaterais. Nós temos hoje um conjunto de ações permanentes de limpeza do espaço público que tenta, de alguma maneira, garantir a higiene e segurança dos cidadãos naquilo que é um espaço que é deles. Porque os parques, o Jardim da Pasteleira, é da população, é toda a gente, é um espaço público, é o nosso espaço comum, é a nossa sala de estar. Depois havia uma questão fundamental, que era trabalhar com as associações, e nós trabalhamos com as associações que são supostas dar apoio àquela população toxicodependente, que naturalmente não está lá porque quer, está lá porque são vítimas. E surgiu depois a questão da sala de consumo assistido. E como se recordam, enquanto a Assembleia Municipal decidia se queria ou se não queria fazer a sala de consumo assistido, eu assumi as minhas competências como Presidente da Câmara e disse: nós vamos montar a sala de consumo assistido. A Polícia de Segurança Pública, durante tempos, disse que não tinha recursos. Nós assumimos várias competências. Olha, em primeiro lugar, assumimos competências por parte da Polícia Municipal no trânsito. Era suposto ter libertado os efetivos da Polícia de Segurança Pública para a proteção e segurança. Depois, a Polícia de Segurança Pública não tinha automóveis. A Câmara Municipal do Porto ofereceu à Polícia de Segurança Pública 10 automóveis. Não sei onde eles andam, mas ofereceu. Depois, a seguir, havia a questão da videovigilância. Nós, como sabem, dissemos: sim, senhor, tem que ser operado pelo PSP. Nós não podemos, como sabem, não podemos sequer entrar lá. Mas já temos a sala montada, temos neste momento as câmaras de filmar em concurso público e vamos instalar. Portanto, eu julgo que da nossa parte, dentro daquilo que é a nossa capacidade, fizemos o que estava ao nosso alcance. O que também temos que fazer relativamente a esta matéria é exigir do Estado que assuma competências nesta matéria. Eu sei que
É relativamente fácil para pessoas bem pensantes dizer que há apenas direitos de uma parte das pessoas. Não é verdade. Todas as pessoas, estas pessoas que aqui estão, também têm direitos, também têm liberdades e também têm que ter garantias. E neste momento, somos direitos deles, mas também a liberdade deles está a ser afetada. E, portanto, por mim é fácil. Se o Sr. Ministro da Administração Interna tiver uma varinha mágica para resolver o problema, ele que resolva, porque a competência é dele. A competência é do Sr. Ministro da Administração Interna. Se ele tiver, enquanto ele não assumir essa competência, porque não tem sabido assumir, nós faremos aquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance é, por um lado, falar com a população, temos a Presidente de Junta que está sempre presente, temos associações com quem nós falamos, continuaremos a apoiar a população toxicodependente, a dar todo o apoio a essas pessoas, a limpar o espaço público e, naturalmente, a exigir politicamente uma intervenção num espaço em que o Estado desapareceu. E quando o Estado desaparece, é a lei do mais forte que prevalece. E a lei do mais forte ali, sabem quem são os mais fortes? Não são nem estas senhoras e estes senhores, nem são os toxicodependentes. São os traficantes. Aquilo que me parece a mim é que se a PSP diz que não tem nenhuma forma de impedir isso, é porque a lei está mal. Portanto, para mim é no mínimo um atentado ao pudor. Porque reparem, nós, no domínio da nossa relação privada, nós podemos ter as relações sexuais que queremos, a não ser com menores e com animais. É o que diz a lei. Mas é no privado, no nosso espaço privado. Nós não podemos fazer à porta de uma escola. Se nós o fizermos à porta de uma escola, somos detidos. E eu não sei o que é mais ofensivo para uma criança, se é ver isso ou se é ver aquilo que hoje em dia vê. E temos aqui um risco de saúde pública iminente. Ou seja, vejam bem, fala-se muito na questão da liberdade individual relacionada com o consumo. Durante a pandemia, todas as nossas liberdades individuais foram questionadas e postas em causa porque havia um bem maior. Nós, durante a pandemia, nós não podíamos sair de casa, não podíamos ter determinados comportamentos e, no entanto, acedemos a que tínhamos que abdicar desses nossos direitos temporariamente em nome de um bem comum maior. Se nós temos, por exemplo, pessoas que foram identificadas no Joaquim Urbano com tuberculose multiresistente, os senhores não acham que essas pessoas deviam ser obrigadas a ser tratadas? Acham que é normal que essas pessoas possam circular por aí e ir para a porta de uma escola? Estamos a condená-los a eles aqui a morrer por não sermos capazes de ter uma lei, mas ao mesmo tempo quando estávamos com Covid, que era uma doença, apesar de tudo, com uma letalidade muito menor, como se viu, nós fomos capazes de abdicar direitos, liberdades e garantias. Portanto, há aqui um desequilíbrio em olhar este fenómeno relativamente a outros fenómenos de saúde pública. Sim, este é um fenómeno de saúde pública. Sim, aquelas pessoas são pessoas doentes. Sim, aquelas pessoas têm direitos. Mas esse direito delas tem que ser sopesado. Elas, de facto, são vítimas, mas ao serem vítimas não podem criar um excesso de vítimas colaterais. Foi isso que aconteceu durante o Covid. Portanto, a mim, a posição que os partidos políticos assumem, acho perfeitamente razoável que o assumam. Agora, assumam perante a população, e isto não é nenhum discurso populista. Populista é o contrário. Populista é fingir que isto não existe. Populista é tentar dizer às pessoas que a política em Portugal, nesta matéria, é um sucesso. Minhas senhoras e meus senhores, não é.